Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete Feliz Natal em crochê com ponto pipoca. Esta aqui já é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu trabalho, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais e tem a marcação do início de cada uma das carreiras, assim facilita na hora de ir no início da carreira que você precisa. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Já temos aqui então um total de 17 carreiras prontas e eu vou começar a preparação para a carreira de número 18, fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos que formam a lateral aqui do tapete. Ponto baixo então em cima de cada um dos pontos. Aqui, se você já está acompanhando o passo a passo desde o início, nós vamos começar a repetir tudo que nós já fizemos nas carreiras anteriores. Logo à frente nós temos uma sequência com blocos vazios, eu vou fazer ponto baixo em todos eles até chegar na próxima sequência de ponto pipoca, mas em cada uma das alças de duas correntes eu faço 2 pontos baixos. E em cima do ponto alto faço um ponto baixo. Assim. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui, olha, na próxima sequência de ponto pipoca, tá? Vou fazer aqui no meu e aí mostro pra você como ficou. Já estou chegando na sequência de ponto pipoca, veja que eu fiz ponto baixo na direção de todos os blocos vazios, sempre do mesmo jeito. 2 pontos no espaço de duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 7 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção aqui do primeiro, olha, um ponto baixo antes do ponto pipoca, né, logo após esse ponto alto. Um ponto baixo após o ponto pipoca e antes do próximo ponto alto. E um ponto baixo em cima do próximo ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro. Agora eu vou fazer uma sequência com 5 alças, todas elas com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, tá? Só relembrando aqui, para quem está assistindo o vídeo, começando por esse passo a passo, né, por essa terceira parte do passo a passo, o ponto baixo fica sempre na direção do ponto alto, tá? Não antes aqui nesse espaço antes do ponto pipoca. Todas as alças com 2 correntes e prendendo com ponto baixo. Esta é a segunda, terceira, quarta alça já, olha, eu vou fazer aqui um total de 5 alças, mais uma alça então com 2 correntes e prendo com ponto baixo, fiz um total de 5 alças começando na direção do segundo ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 alças. Sobrou aqui um ponto pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção desse ponto pipoca também do mesmo jeito. Um ponto baixo antes, um ponto baixo depois do ponto pipoca e um ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Assim eu tenho a mesma quantidade de pontos baixos que eu faço aqui nos espaços de bloco vazio, tá? Tenho logo à frente, olha, a sequência de blocos vazios antes de chegar na sequência com 2 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção de todos eles, também sempre do mesmo jeito. 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou seguir assim até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Já estou chegando então na sequência de ponto pipoca, fazendo ponto baixo na direção de todos os blocos vazios, sempre do mesmo jeito, 2 pontos no espaço de 2 correntes. Agora vou começar a fazer uma sequência com 5 alças, tá? Começando então na direção desses pontos pipoca, vou fazer a primeira alça na direção do primeiro, todas as alças também com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, uma, mais 2 correntes, olha, logo após o ponto pipoca tem um ponto alto, fiz a segunda corrente e vou continuar fazendo alça aqui na direção dos próximos blocos vazios. Já temos 2, 3, ficou assim, olha, em cima do ponto alto, 4, 5 alças. Sobraram aqui então 2 blocos vazios, vou fazer ponto baixo na direção dos dois, sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos na direção da alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto e assim eu consigo chegar aqui na direção dos próximos pontos pipoca, olha. Tenho logo à frente então sequência com 2 pontos pipoca novamente, só que eu vou fazer sequência com 5 alças, tá? Exatamente igual essas que nós fizemos aqui, olha, as duas primeiras ficam na direção dos pontos pipoca, alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Novamente 2 correntes, ponto baixo no ponto alto que fica após o segundo ponto pipoca, já tenho 2 alças e vou seguir em cima dos próximos blocos vazios. 2 correntes, faço a terceira alça,
duas correntes, prendo com ponto baixo formando a quarta alça, duas correntes, prendo com ponto baixo formando a quinta alça. Sobraram novamente dois blocos vazios. Vou fazer ponto baixo na direção dos dois também, do mesmo jeito, dois no espaço de duas correntes, um em cima do ponto alto, no próximo espaço de duas correntes e em cima do ponto alto, e aí cheguei novamente na sequência com dois pontos pipoca. Vou fazer desta vez somente duas alças que ficam na direção desses pontos pipoca. Então faço duas correntes, ponto baixo em cima do ponto alto. Novamente duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente sequência com 5 blocos vazios antes de chegar na próxima sequência com ponto pipoca. Vou fazer ponto baixo nos 5 blocos, sempre do mesmo jeito, 2 no espaço de duas correntes e um em cima do ponto alto, até chegar na próxima sequência. Já estou chegando na próxima sequência com 2 pontos pipoca, olha, fazendo ponto baixo nos espaços de duas correntes e em cima dos pontos altos, fiz nos 5 blocos. Na direção desses 2 pontos pipoca, eu vou fazer somente duas alças também, duas correntes, ponto baixo em cima do ponto alto formando a primeira alça, novamente duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Duas alças aqui na direção dos pontos pipoca. Temos um bloco vazio antes dessa próxima sequência de ponto pipoca e eu vou fazer ponto baixo nesse bloco vazio, dois pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. Esta aqui, olha, é a última sequência de ponto pipoca, né? Temos 2 pontos pipoca, mas eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro, olha. Um ponto baixo aqui antes do ponto pipoca, outro ponto baixo após o ponto pipoca e um ponto baixo em cima desse ponto alto que fica entre esses 2 pontos. Agora eu vou fazer sequência com duas alças. Veja que eu estou começando na direção do segundo ponto pipoca. Faço duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Novamente duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, na direção de um bloco vazio. Olha, ele fica desencontrado, tá? Desse jeito aqui. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os blocos que sobraram e em cima da lateral também de ponto alto. Todos os blocos sempre do mesmo jeito. 2 pontos aqui no espaço de duas correntes e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Vou fazer até o final da carreira agora, sempre do mesmo jeito. Já estou chegando no final da carreira, olha, fazendo ponto baixo agora na direção dos pontos que formam a lateral. Finalizei aqui a preparação para a carreira de número 18. Para começar a carreira de número 18, vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, só relembrando que essas correntes é para formar a altura do ponto. Se o seu ponto for mais alongado, pode fazer 3 correntes, não tem nenhum problema. Vou virar o trabalho e vou fazer ponto alto aqui para completar a lateral aqui do tapete, tá? Faço mais 3 pontos altos para assim formar aqui uma lateral com 4 pontos altos. Se você está começando a assistir o vídeo aqui na terceira parte, olha só, onde temos ponto baixo agora, vamos fazer bloco vazio, né? Temos mais de um ponto baixo, então faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto para formar bloco vazio. Isso aqui a gente vem repetindo desde a primeira parte do passo a passo. Então, se você já está fazendo o seu tapete, já está fera nesse assunto aqui, né, de fazer esses blocos vazios na direção dos pontos baixos. E quando chegar na direção das alças, nós vamos fazer ponto pipoca. Eu vou fazer aqui até chegar no próximo ponto pipoca, porque assim quem está começando a assistir nessa parte do passo a passo não fica perdido aí, né, para ver também. Olha, na direção dos pontos baixos estou fazendo bloco vazio sempre com duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto, na direção do mesmo ponto alto, olha. Só pular 2 pontos de base que dá certinho. Vou fazer assim até chegar aqui na direção da alça. Olha. Duas correntes, pulei 2 pontos de base, fiz ponto alto. Tenho logo à frente alça com duas correntes, não tenho ponto baixo. Então não vou fazer bloco igual a esses aqui que eu venho fazendo. Faço somente uma corrente e nesse espaço dessa alça de duas correntes eu vou trabalhar 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. Após a corrente, olha, veja que eu vou fazer os 5 pontos altos no mesmo espaço, na mesma alça de 5 correntes, 3, 4, 5 pontos altos, tiro a agulha da laçada, introduzo em cima do primeiro ponto alto dos 5 que eu fiz dentro da alça de duas correntes, vou buscar o fio, passar em todos os pontos e finalizar com ponto baixíssimo. Logo à frente eu tenho um ponto baixo sozinho, então faço somente um ponto alto. E aí, olha, não tenho ponto baixo, então agora tenho alça, eu preciso fazer novamente ponto pipoca. Uma laçada na agulha e vou fazer
novamente ponto pipoca. Vou seguir fazendo assim até o final da carreira, tá? No final eu mostro para você como ficaram todas as sequências para que você possa conferir se você fez certinho aí no seu tapete. Já estou finalizando a carreira de número 18, fazendo a lateral com 4 pontos altos. E aqui, olha, na carreira 18 nós temos as 3 primeiras sequências com 2 pontos pipoca e as outras 3 sequências com 5 pontos pipoca cada uma. Finalizei aqui então a carreira de número 18. Vou começar a preparação para a carreira de número 19 fazendo uma corrente para dar altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos que formam a lateral do tapete. E depois eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os blocos que nós temos aqui. Olha, temos um total de 9 blocos antes da sequência de ponto pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção de todos eles. Sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou seguir até a sequência de ponto pipoca. Já estou chegando na sequência de ponto pipoca. Aqui, olha, fiz ponto baixo na direção então de todos os blocos, começando a preparação para a carreira 19. Tenho aqui uma sequência com 5 pontos pipoca, vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, e vou fazer uma sequência com 3 alças, sempre com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, 1, 2, sempre com 2 alças, com 2 correntes, olha, fiz aqui um total de 3 alças. Sobrou um ponto pipoca, vou fazer ponto baixo na direção desse ponto também. E ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo em cima de todos eles até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Também sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer então até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Já estou chegando na sequência de ponto pipoca, olha, veja que eu fiz ponto baixo na direção de todos os blocos e eu tenho logo à frente sequência com 5 pontos pipoca. Vou fazer alça na direção de todos eles, todas as alças com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro. 1, 2, 3, 4, 5 alças, ficou assim, olha. Temos logo à frente sequência com 2 blocos vazios, vou fazer ponto baixo nos 2 blocos vazios, também do mesmo jeito, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. E assim eu chego novamente na sequência com 5 pontos pipoca. Aqui vou fazer novamente 5 alças, também com 2 correntes, vou fazer ponto baixo em cima dos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Temos logo à frente 2 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo na direção desses 2 blocos vazios. 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. E logo à frente 2 pontos pipoca. Vou fazer alça na direção desses 2 pontos pipoca também. Alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo. 2 correntes e prendo com ponto baixo. Temos logo à frente sequência com 5 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo na direção de todos eles, tá? Até chegar na direção dos próximos pontos pipoca. 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto até chegar na direção dos pontos pipoca. Chegando aqui na direção dos pontos pipoca, olha, veja que eu fiz ponto baixo então na direção de todos os blocos vazios. Vou fazer alça na direção desses 2 pontos pipoca também. Essa aqui é a penúltima sequência de ponto pipoca. Faço alça na direção dos 2. Tenho logo à frente 2 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo nos 2 e assim eu chego também na direção da última sequência de ponto pipoca, olha. Aqui faço do mesmo jeito, 2 pontos baixos na alça e ponto baixo em cima. Só que quando chega aqui na última sequência de ponto pipoca, vou fazer ponto baixo em cima do primeiro ponto, tá? Um ponto baixo antes do primeiro ponto pipoca, um ponto baixo logo após esse primeiro ponto pipoca e ponto baixo em cima do ponto alto.
Agora sim eu faço sequência com duas alças. Alça com duas correntes, prendo com ponto baixo. Esta primeira alça fica na direção do segundo ponto pipoca. E a próxima alça com duas correntes na direção do bloco vazio. E agora eu vou completar aqui a carreira, olha, fazendo ponto baixo em cima de todos os blocos vazios e da lateral de ponto alto. Sempre do mesmo jeito. Vou fazer até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos baixos. Essa aqui é a preparação para a carreira de número 19. E eu vou começar a carreira 19 fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho e vou começar a repetir tudo que nós já estamos fazendo nas carreiras anteriores, que é a lateral com 4 pontos altos e depois bloco vazio na direção dos pontos baixos e ponto pipoca na direção das alças. Eu vou fazer a carreira completa, depois eu confiro aí com você como ficaram todas as sequências para ver se você fez certinho também. Mas aqui não muda nada, tá? A forma de fazer. Os pontos pipoca ficam sempre na direção das alças, então fica bem fácil, não tem como errar porque não tem ponto pipoca na direção dos pontos baixos. Vou fazer a carreira completa e aí no final a gente confere. Já estou finalizando a carreira 20, fazendo a lateral com 4 pontos altos e eu vou conferir aqui, olha, como ficaram todas as sequências de ponto pipoca. Eu tenho 2 pontos pipoca na primeira, segunda e terceira sequência. Na quarta e na quinta sequência temos aqui um total de 5 pontos pipoca em cada uma. E na última sequência somente 3 pontos pipoca aqui no desenho da árvore, finalizando aqui a carreira de número 19. Vou começar a preparação para a carreira 20 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e fazer ponto baixo em cima dos pontos altos da lateral. Temos logo à frente uma sequência com 9 blocos vazios, antes de chegar aqui na sequência com pontos pipoca, olha. Eu vou fazer ponto baixo na direção de 7 desses blocos, deixar sobrando só 2 antes de chegar aqui nessa sequência. Todos os blocos sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer por 7 blocos. Já estou chegando aqui então na direção do sétimo bloco, fazendo ponto baixo, olha, por 7 blocos. Sobraram 2 blocos vazios antes da sequência com 3 pontos pipoca. Agora eu vou começar a fazer alça, vou fazer uma sequência com 7 alças, começando então 2 blocos antes da sequência de ponto pipoca, alça com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto, 2 alças. 2 correntes, vou prender com ponto baixo no ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, terceira alça, 2 correntes, no próximo ponto alto, quarta, 5 alças, olha, terminaram aqui já os pontos pipoca, fiz pontos alça na direção deles e vou seguir em cima dos próximos blocos vazios. Já temos 5, 6, 7 alças, ou seja, comecei 2 blocos antes, terminei 2 blocos depois da sequência de ponto pipoca. Temos logo à frente sequência ainda com bloco vazio, né? Antes dessa sequência com 5 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo em todos eles, até chegar aqui nessa próxima sequência com 5 pontos pipoca. Todos os blocos aqui eu vou fazer 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto até chegar lá. Já estou chegando na sequência então com ponto pipoca, olha, eu fiz ponto baixo na direção de todos os blocos que sobraram, né? Só lembrando que aqui temos 2 alças aqui nesses 2 primeiros blocos e depois ponto baixo em todos os outros. Temos logo à frente então uma sequência com 5 pontos pipoca, mas eu vou fazer alça somente nos 2 primeiros, alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, fiz uma alça. Vou fazer mais uma alça, olha, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Nos outros 3 pontos pipoca que sobraram, vou fazer ponto baixo, tá? Sempre um ponto baixo antes do ponto pipoca, outro após. E logo em seguida, ponto baixo em cima do ponto alto. Vou no próximo, vou repetir antes, depois e em cima do ponto alto. Antes do ponto pipoca, logo depois e em cima do ponto alto. Temos logo à frente 2 blocos vazios antes de chegar em mais uma sequência com 5 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo nos 2 blocos vazios, 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Chegando nessa próxima sequência que também tem 5 pontos pipoca, vou fazer do mesmo jeito. Alça nos 2 primeiros, 2 correntes, olha, prendo com ponto baixo formando a primeira alça.
duas correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto para formar a segunda alça. Nos outros três pontos pipoca que sobraram, vou fazer ponto baixo também. Ponto baixo antes, depois e em cima do ponto alto. Vou seguir assim nos três pontos pipoca. Nesse também. E aqui no último dessa sequência faço ponto baixo também. E ponto baixo em cima do ponto alto. Temos logo à frente dois blocos vazios, vou fazer ponto baixo na direção dos dois. E logo à frente nós temos uma sequência com dois pontos pipoca, olha. Vou fazer alça nesses dois pontos, duas correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, uma alça, duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente sequência com 5 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo na direção de todos eles, ou seja, vou fazer ponto baixo até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Sempre do mesmo jeito, dois pontos baixos no espaço de duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Já estou chegando aqui, olha, no último bloco, antes então da sequência de ponto pipoca. Aqui eu vou fazer também duas alças, na direção dos dois pontos pipoca. Eu vou fazer duas correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Novamente duas correntes e prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente sequência com 3 blocos vazios antes dessa sequência com ponto pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção dos 3 blocos, também sempre do mesmo jeito. Ponto baixo aqui, olha, no ponto alto antes do ponto pipoca. E agora eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca. Essa aqui é a última sequência de ponto pipoca que nós temos nessa carreira, né? Então, estou fazendo ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca. Ponto baixo aqui em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro. E agora eu vou fazer uma sequência com duas alças. Uma delas, olha, a primeira alça fica na direção desse ponto pipoca e a próxima alça na direção do próximo bloco vazio. Ficou assim. Vou seguir agora fazendo ponto baixo em cima dos 5 blocos que sobraram e da lateral aqui com o ponto alto faço ponto baixo também. Então faço ponto baixo do mesmo jeito, 2 no espaço de duas correntes, ponto baixo em cima do ponto alto até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo aqui os pontos baixos. Então, olha, nós temos nessa carreira de preparação somente a primeira sequência com 7 alças. Depois, todas as outras têm somente 2 alças, tá? Vou começar a carreira de número 20 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho e fazer a lateral com 4 pontos altos, né? Só completando aqui com mais 3 pontos altos para formar essa lateral, e depois eu vou seguir repetindo tudo que nós já fizemos nas carreiras anteriores. Onde tem ponto baixo faremos blocos vazios e onde temos alças faremos pontos pipoca. Vou fazer a carreira completa, depois eu confiro com você como ficaram todas as sequências. Finalizei aqui a carreira de número 20, olha, e nesta carreira nós só temos esta última sequência com 7 pontos pipocas. Todas as outras sequências com apenas 2 pontos pipoca em cada uma delas, intercalado com os blocos vazios. Vou começar a preparação para a carreira 21 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos altos que formam a lateral aqui do tapete. Logo em seguida eu vou fazer ponto baixo em todos os blocos vazios que nós temos logo à frente até chegar nesta primeira sequência de ponto pipoca, né? Nós temos aqui um total de 7 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo aqui, olha, nesses 7 blocos vazios que nós temos até chegar nessa sequência. Todos eles do mesmo jeito, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e 1 ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Vou fazer até chegar na sequência de ponto pipoca. Já estou chegando na direção dos pontos pipoca, olha, eu fiz ponto baixo aqui no último ponto alto antes da sequência de ponto pipoca, mas eu fiz ponto baixo na direção de todos os blocos, tá? Temos logo à frente a sequência com 7 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção do primeiro, sempre um ponto baixo antes, um depois e um em cima do próximo ponto alto. Ficou assim. Vou fazer agora uma sequência com 5 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Novamente 2 correntes, olha. 2 alças. 3. 4. Ponto baixo em cima do próximo ponto alto, 5,
Tenho então já um total de 5 alças, sobrou aqui um ponto pipoca, vou fazer ponto baixo na direção dele também. Um antes, um depois e um em cima do próximo ponto alto. Vou seguir fazendo agora ponto baixo na direção de todos os blocos vazios até chegar na próxima sequência que temos 2 pontos pipoca. Vou fazer sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto até chegar lá na sequência de ponto pipoca. Já estou chegando na direção então dos pontos pipoca, fiz ponto baixo em todos os blocos vazios, olha, que sobraram aqui após aquela sequência de 7 pontos pipoca. Tenho aqui então logo à frente 2 pontos pipoca, vou fazer alça na direção dos dois. Alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo, novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente sequência com 5 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo na direção de todos eles também, e assim a gente chega na próxima sequência de ponto pipoca. Já estou chegando aqui, olha, na próxima sequência de ponto pipoca, também sempre do mesmo jeito, né, fazendo os pontos baixos, então, em todos os blocos. Nesta próxima sequência eu vou fazer 2 alças também, com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. E vou seguir fazendo agora ponto baixo na direção dos próximos blocos. Temos novamente 5 blocos vazios antes da próxima sequência. Vou fazer também do mesmo jeito, ponto baixo em todos eles, até chegar lá na próxima sequência. Já estou chegando novamente na sequência de ponto pipoca, fazendo os pontos baixos, novamente nos 5 blocos, né, exatamente igual à sequência anterior. E aí, olha, na direção desses aqui também faço somente 2 alças, 2 correntes. Temos só 2 pontos pipoca, eu vou fazer 2 alças. A alça fica aqui na direção dos 2 pontos pipoca. E novamente sequência com 5 blocos vazios, tá? Do mesmo jeito, vou fazer ponto baixo até lá. Sempre os 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto até chegar na próxima sequência, que já é a penúltima sequência de ponto pipoca que nós temos nessa carreira. Chegando aqui na penúltima sequência de ponto pipoca, olha, fazendo os pontos baixos, vou fazer alça na direção desses 2 pontos pipoca também. 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, uma alça. 2 correntes, mais uma alça. Vou fazer ponto baixo nos 4 blocos que nós temos aqui antes da próxima sequência, também do mesmo jeito, com 2 pontos baixos, no espaço vazio, e ponto baixo em cima do ponto alto. Chegando aqui na última sequência, essa aqui, olha, é aquela que forma a letra Z. Então, eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca. E aí, depois eu faço as 2 alças. Olha, eu faço ponto baixo aqui na direção do primeiro, em cima do ponto alto que fica entre esses 2 pontos pipoca. Agora, vou fazer as 2 alças. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, perdão. Novamente 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando a segunda alça que fica na direção do bloco vazio. Então aqui na direção do primeiro eu fiz ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto baixo nesses 4 blocos que sobraram e em cima dos 4 pontos altos que formam a lateral também. Também sempre do mesmo jeito, 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima do ponto alto. Já estou chegando então no final da carreira de preparação para a carreira 21. Agora é só fazer 2 correntes, laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho, começar fazendo a lateral e depois da lateral é só fazer tudo que nós já estamos fazendo desde o início, né? Após a lateral com 4 pontos altos, eu vou fazer bloco vazio na direção dos pontos baixos e ponto pipoca na direção das alças até o final. Só lembrando que nesta carreira de preparação só temos a primeira sequência com 5 alças, né? Ou seja, então teremos somente uma sequência com 5 pontos pipoca. Todas as outras sequências tem apenas 2 alças, significa que todas as outras sequências teremos somente 2 pontos pipoca. Eu vou fazer essa carreira completa, mostro para você como ficaram, né, todas as sequências de ponto pipoca, para você conferir, e aí a gente continua depois na próxima carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo a borda com 4 pontos altos, ficou assim. Nós temos aqui então, olha, essa aqui é a carreira de número 21. Todas as sequências aqui do início, né, que formam as letras, tem apenas 2 pontos pipoca, todas as letras. E somente aqui na árvore nós temos um total de 5 pontos pipoca, então finalizei aqui a carreira de número 21. Vou começar a preparação para a carreira 22 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos que formam a lateral.
E depois, olha, nesses blocos que nós temos antes de chegar na primeira sequência de ponto pipoca, né, que é essa aqui com 5 pontos, vou fazer ponto baixo em todos esses blocos, até chegar na primeira sequência de pontos pipoca. Nos espaços de duas correntes faço sempre 2 pontos baixos e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Vou fazer então até chegar lá na sequência de ponto pipoca. Já estou chegando na sequência de ponto pipoca, vou fazer ponto baixo então em cima do ponto alto, olha, veja que eu fiz em todos os blocos. Temos logo à frente sequência com 5 pontos pipoca, vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto, sempre um ponto baixo antes, um depois, e um ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Agora vou fazer uma sequência com 3 alças, todas elas com 2 correntes, e prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3 alças. Ficou sobrando somente um ponto pipoca, vou fazer ponto baixo na direção desse ponto pipoca também. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os blocos vazios que nós temos aqui antes da próxima sequência de ponto pipoca, tá? Sempre do mesmo jeito, ponto baixo são 2 aqui na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos, vou fazer até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Já estou chegando então na sequência de ponto pipoca, fiz ponto baixo aqui em cima do ponto alto, veja que eu fiz ponto baixo na direção de todos os blocos vazios e temos logo à frente sequência com 2 pontos pipoca. Vou fazer uma sequência com 6 alças, vou fazer na direção dos pontos pipoca e depois seguir na direção desses blocos vazios, sempre com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Olha, 2 correntes, prendo com ponto baixo. Novamente 2 correntes, essa aqui já é a terceira alça, 2 correntes, 4, 2 correntes, 5 e 6 alças. Dos blocos vazios que nós tínhamos aqui nesta sequência, sobrou somente um antes da próxima sequência de ponto pipoca. Vou fazer ponto baixo nesse bloco que sobrou, em cima do próximo ponto. Temos novamente sequência com 2 pontos pipoca e vou fazer novamente sequência com 6 alças, também com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças. Sobrou também um bloco vazio, vou fazer ponto baixo na direção desse bloco. 2 pontos baixos na alça, ponto baixo em cima do ponto alto. E temos logo à frente sequência com 2 pontos pipoca. Aqui eu vou fazer somente 2 alças, tá? Fiz 6 alças lá nos 2 primeiros, né? Nas 2 primeiras sequências. Agora eu vou fazer somente 2 alças com 2 correntes, prendendo em cima do ponto alto. Uma alça, 2 correntes, prendo com ponto baixo, segunda alça. Vou fazer ponto baixo na direção desses 5 blocos que nós temos antes da próxima sequência de ponto pipoca. Também do mesmo jeito, 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Já estou chegando aqui na sequência de ponto pipoca novamente e vou fazer somente 2 alças na direção desses pontos pipoca também. Olha, eles formam a letra I, então vou fazer aqui 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, novamente 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 5 blocos vazios, mas eu vou fazer ponto baixo só no primeiro, tá? 2 pontos baixos aqui no primeiro, na alça de 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, e agora eu vou fazer uma sequência com 6 alças. Veja que eu estou começando 4 blocos antes e vou terminar em cima do último ponto pipoca. As alças todas com 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4. Agora na direção dos pontos pipoca, olha, nesse ponto alto que fica entre os dois, 5. E após o último ponto pipoca, fiz aqui um total de 6 alças, começando aqui, olha. Logo após o primeiro bloco vazio, eu já comecei as alças, então.
Temos logo à frente uma sequência com 4 blocos vazios e a lateral com 4 pontos altos. Vou fazer ponto baixo em todos eles. Nos blocos vazios faço somente 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. E lá na lateral faço ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Já estou chegando no final da carreira de preparação. Agora eu vou fazer somente 2 correntes, vou virar o trabalho e vou começar a repetir tudo que nós fizemos nas carreiras anteriores. Aqui é a carreira 22, né? Terminei a preparação então da carreira 22. Agora eu posso fazer ela tranquilamente, que já deixei prontos os espaços para fazer os blocos vazios. Nos espaços de alça de 2 correntes faremos ponto pipoca, então vou seguir até o final. E aí eu mostro para você como ficou a sequência aqui no meu tapete, para você conferir se você fez tudo certinho. Finalizei a carreira de número 22 e a palavra feliz também já está quase pronta. Olha, nós temos aqui uma sequência com 6 pontos pipoca, depois 2 sequências com 2 pontos pipoca cada um, novamente 2 sequências com 6 pontos pipoca cada, e aqui na direção da árvore a sequência tem somente 3 pontos pipoca. Finalizei aqui então a carreira de número 22. Vou começar a preparação para a carreira 23 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos que formam a lateral do tapete. E depois eu vou fazer ponto baixo em cima de todos os blocos que nós temos aqui logo à frente, antes da primeira sequência com ponto pipoca. Temos aqui a primeira sequência com 3 pontos pipoca, então vou fazer ponto baixo na direção de todos os blocos até chegar lá. Sempre 2 pontos baixos na alça com 2 correntes, né? Nessa aqui, olha, que tem 2 correntes, faço 2 pontos baixos e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos, vou fazer até chegar na sequência de ponto pipoca. Já estou chegando na sequência de pontos pipoca, veja que eu fiz aqui ponto baixo na direção de todos os blocos. Agora, olha, nessa sequência que temos 3 pontos pipoca, vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca. Sempre são 2 pontos, né? E depois ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer uma alça com 2 correntes e prender com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. E vou fazer ponto baixo na direção do último ponto pipoca, ou seja, só tenho alça na direção do ponto pipoca do meio, tá? Ficou somente uma alça desse jeito. Vou seguir fazendo ponto baixo agora em todos esses blocos vazios aqui, até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Logo à frente nós temos uma sequência com 6 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo em todos esses blocos vazios, até chegar nessa sequência então. Sempre do mesmo jeito, são 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Já estou chegando na direção dos pontos pipoca, veja que eu fiz ponto baixo em todos esses blocos vazios antes de chegar nessa sequência. Temos logo à frente uma sequência com 6 pontos pipoca aqui formando a letra F. E eu vou fazer aqui também 6 alças, tá? Na direção desses pontos pipoca, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos altos. 2 correntes, esta já é a segunda alça, mais 2, 3... 4, 5, 6 alças, terminando então na direção do último ponto pipoca. Vou fazer agora ponto baixo na direção desse bloco vazio, faço ponto baixo, 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente novamente sequência com 6 pontos pipoca, mas desta vez eu vou fazer ponto baixo aqui na direção do primeiro ponto pipoca e só depois eu começo a fazer as alças, tá? Faremos um total de 5 alças, olha, veja que eu fiz ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca e vou fazer alça agora, somente 5 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. 1, 2, 3, 4, ponto baixo aqui na direção do último ponto pipoca, 5 alças. Comecei então as alças na direção do segundo ponto pipoca, que no primeiro temos ponto baixo. Tenho logo à frente um bloco vazio, vou fazer ponto baixo na direção desse bloco, são 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. E nesta sequência com 2 pontos pipoca vou fazer 2 alças, faço 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, mais uma vez 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente sequência com 5 blocos vazios, vou fazer ponto baixo na direção de todos eles,
também sempre do mesmo jeito, são 2 pontos baixos, né? Um ponto para cada corrente, ponto baixo em cima dos pontos altos, até chegar na próxima sequência de ponto pipoca que forma a letra I. Já estou chegando na direção dos pontos pipoca, olha, eu fiz ponto baixo em todos os blocos, então faço alça agora na direção desses 2 pontos pipoca. Faço 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente um bloco vazio antes da última sequência que tem 6 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção desse bloco vazio e vou fazer uma sequência com 6 alças na direção dos pontos pipoca, sempre com 2 correntes e prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2 alças, 3, 4, 5, 6 alças, todas na direção dos pontos pipoca. Temos logo à frente sequência com 4 blocos vazios e a sequência com 4 pontos altos. Vou fazer ponto baixo na direção de todos os blocos e da lateral também. Já estou chegando aqui no final da preparação então para a carreira 23, olha, fazendo ponto baixo até o finalzinho aqui. E eu vou começar a carreira 23 também do mesmo jeito, com 2 correntes, laço o fio na agulha, vou virar o trabalho, começar fazendo a lateral aqui com 4 pontos altos e depois vou voltar fazendo tudo que nós já aprendemos nas carreiras anteriores. Ponto alto na direção aqui dos pontos que formam a lateral e depois 2 correntes e pulo 2 pontos de base para fazer os blocos vazios. Na direção das alças faço ponto pipoca. Vou fazer até o final, essa aqui já é a última carreira que faremos ponto pipoca, então vou fazer a carreira completa aqui, eu mostro para você como ficou para que você possa conferir aí no seu tapete também. Já estou finalizando a carreira de número 23, fazendo a borda com 4 pontos altos. Essa aqui é a última carreira que nós temos ponto pipoca. Olha só, tenho aqui então uma sequência com 6 pontos pipoca na letra Z, 2 pontos pipoca na letra I e na letra L, 5 pontos pipoca na letra E, para ficar exatamente igual aqui o começo da letra, e sequência com 6 pontos pipoca aqui na letra F, né? Já temos então a palavra feliz, até a gente já está mais feliz, né? Terminando o tapete. Aliás, se você chegou até aqui, se fez o seu tapete até aqui, deixa um comentário para mim saber que você está fazendo o seu tapete. Aqui, olha, na árvore de Natal nós temos somente um ponto pipoca, e assim eu finalizei a carreira de número 23. Vou começar a preparação para a carreira de número 24 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e esta carreira é bem fácil, tá? A carreira de preparação aqui é super fácil porque nós vamos fazer ponto baixo até o final da carreira, independente do que temos pela frente, tá? Fiz ponto baixo nos pontos altos, olha, que formam a lateral, vou fazer ponto baixo em cima de todos os blocos vazios, na direção de todos os pontos pipoca também faço ponto baixo, ou seja, vou fazer uma carreira completa agora de ponto baixo até o final, tá? Veja que, chegando na direção do ponto pipoca, vou fazer ponto baixo antes do ponto pipoca, um ponto baixo após o ponto pipoca e ponto baixo em cima do ponto alto que fica após o ponto pipoca. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os blocos vazios, sempre do mesmo jeito, e quando chegar, olha, nas próximas sequências de ponto pipoca, vou fazer do mesmo jeito, ponto baixo na direção de todos eles, nos blocos vazios também, vou fazer esses pontos baixos então até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Olha, fiz ponto baixo em todos os blocos, na direção de todos os pontos pipoca também fiz ponto baixo, ou seja, na preparação para a carreira de número 24 não temos nenhuma alça, tá? Fiz ponto baixo tanto na direção dos blocos vazios quanto na direção dos pontos pipoca. Vou começar então a carreira de número 24 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou fazer a lateral com 4 pontos altos, né? Completando aqui então com mais 3 pontos altos, já que o primeiro ponto é formado por 2 correntes que fizemos antes de virar aqui o trabalho. E agora eu vou seguir fazendo bloco vazio até o final, sempre com 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto, até que fiquem sobrando só 3 pontos de base, tá? Até o finalzinho não.
Lá no final faremos a borda novamente. Então vou fazer sempre 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto, mas esse ponto alto fica sempre na direção dos pontos altos que nós já temos na carreira anterior. E se você fizer tudo certinho, até o final teremos um total de 58 blocos, ou seja, a mesma quantidade que nós fizemos lá na segunda carreira, né? Então, se você fez tudo certinho na carreira de preparação, agora vai ficar certinho também esses blocos vazios. Vou fazer até o final e aí eu mostro para você como ficou. Já estou finalizando a carreira de número 24, fazendo os blocos vazios sempre com 2 correntes, pulando 2 pontos de base, e quando chega aqui no final, olha, na direção dos pontos altos da lateral, então eu faço ponto alto para completar aqui a carreira, fazendo a borda do tapete com 4 pontos altos também. Nesta carreira de número 24, então, temos aqui um total de 58 blocos vazios, exatamente igual à segunda carreira do trabalho, tá? Não temos nenhum ponto pipoca, uma carreira só as bordas com ponto alto e depois somente blocos vazios. Vou começar a preparação para a carreira de número 25 fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo nos pontos altos da lateral. 1, 2, 3, e agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os blocos. Temos um total de 58 blocos, né? E quando chegar na próxima lateral faço ponto baixo também, ou seja, mais uma carreira de preparação toda em ponto baixo. Só não se esqueça que em cada um dos espaços de 2 correntes faremos 2 pontos baixos e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira e aí mostro para você como começar a próxima carreira também. Já estou finalizando a carreira de preparação, né? Preparação aqui para a carreira de número 25, toda com ponto baixo, em cima dos blocos, em cima dos pontos altos da lateral. Veja que fica até mais firme aqui quando a gente faz essa carreira com ponto baixo, né? Já deixa aqui os blocos bem mais firmes. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou voltar agora fazendo ponto alto por toda a carreira, para que fique exatamente igual à primeira carreira do trabalho, né? Formando aqui uma borda no tapete também. Então, desta vez eu vou fazer ponto alto nos pontos baixos aqui da lateral, que forma a borda aqui na largura do tapete, mas eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos baixos até o final da carreira. Aqui é muito importante, gente, essa laçada da agulha não ficar muito solta desse jeito, porque ela define a distância do próximo ponto. Então, se eu não cuidar aqui, olha, deixar essa laçada muito solta, essa última carreira aqui ela fica bem mais larga do que a primeira, tá? Então deixa essa laçada aqui da agulha sempre bem ajustada e procure fazer esses pontos altos aqui do mesmo jeito que você faz todos os pontos aí durante a confecção do tapete. Se você soltar um pouco mais os pontos aqui, vai ficar mais larga essa última carreira. Se você apertar demais os pontos, vai ficar mais estreita. Então tem que manter aí a uniformidade dos pontos. Já fizemos o trabalho todo, agora só falta mesmo os contornos e essa última carreira aqui, fazer contorno e fazer o bico de acabamento, então tem que caprichar aqui nessa última carreira para não ficar diferente, tá? Então eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira e aí eu mostro como finalizar essa carreira e começar a próxima também. Já estou finalizando a carreira de número 25, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos baixos, né, que fizemos na carreira de preparação. Tenho aqui, olha, a carreira toda em ponto alto, exatamente igual à primeira carreira do trabalho, ela fica certinha, né? Então, fica exatamente igual à primeira carreira do trabalho, que também é feita toda em ponto alto. Eu vou começar agora a fazer um contorno com ponto baixo. Veja que aqui, olha, na lateral do meu tapete já fica certinho, já fica bem simétrico. Mas o contorno com ponto baixo deixa ainda mais firme antes de fazer o acabamento, tá? Se você quiser fazer o acabamento já sem fazer o contorno com ponto baixo, dá certo também. Mas eu gosto de fazer nos meus tapetes para que fique ainda mais retinho, não fique enrolando, não fique levantando, fique mais firme, dê mais peso, porque o tapete aqui é feito com ponto pipoca, então é bem pesado o meio, né? Para que a lateral não fique leve, levantando as pontas, eu gosto de fazer o contorno. Após o último ponto alto, vou fazer uma corrente para dar distância do primeiro ponto, só para dar distância para fazer o primeiro ponto baixo, e o primeiro ponto baixo eu vou fazer na direção da metade da última carreira. O próximo ponto baixo na direção do ponto baixo que nós fizemos na carreira de preparação. E depois eu vou para a carreira seguinte, um ponto baixo aqui na divisão entre uma carreira e outra, outro na metade e outro na direção dos pontos baixos. Desse jeito, olha. O próximo, aqui após a corrente, vou pegar então na metade assim do ponto alto, como se ele fosse uma alça, e vou fazer um ponto baixo.
O próximo ponto, no pé desse mesmo ponto alto, é o ponto baixo, né, que nós fizemos na carreira de preparação, faço um ponto baixo nele. Vou para a próxima carreira, na divisão entre o ponto baixo e o ponto alto, faço um ponto baixo aqui também. Agora, na metade da carreira de ponto alto, na direção do ponto baixo da carreira de preparação, na divisão entre uma carreira e outra. Na metade da carreira, na direção do ponto baixo, que fizemos na carreira de preparação, e agora na divisão entre uma carreira e outra. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Veja que não fica repuxando, não fica formando ondulação se você fizer certinho, né? Não se esqueça que nós temos ponto alto e ponto baixo de carreira de preparação. Então eu estou fazendo um ponto baixo na direção do ponto alto, na metade, um no pé desse mesmo ponto que fica na carreira de preparação, que é o ponto baixo, e depois quando eu sigo para a próxima carreira eu faço do mesmo jeito. Um aqui no alto do ponto alto, ou seja, no pé do ponto baixo, na metade do ponto alto, e de novo no ponto baixo, tá? Vou seguir até chegar no canto. Já estou chegando no canto do tapete, olha, fazendo então ponto baixo na direção da carreira, né, de ponto alto, na direção do ponto baixo e na divisão entre uma carreira e outra. Vou fazer ponto baixo aqui no cantinho, esse aqui é o canto onde nós começamos, né, fiz aqui a primeira corrente, deixei até uma sobra de fio, então vou fazer ponto baixo aqui nesse cantinho. Vou fazer duas correntes para dar a distância aqui do contorno, para formar o cantinho do tapete. E vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar. Ficou assim, olha. Se o seu ficar repuxando, você pode fazer 3 correntes para fazer esse contorno que não tem nenhum problema. Vou continuar agora fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos altos e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Vou esconder ela aqui o máximo possível, depois eu corto a sobra. Não precisa nem amarrar. Eu vou seguir contornando assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar e sigo fazendo do mesmo jeito. Aqui no canal eu tenho um vídeo que mostra como fazer o contorno em todos os cantos, porque eles são diferentes um do outro, né? Mas eu tenho o vídeo, vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição do vídeo também. E aí se você ainda não sabe fazer esse contorno para que todos os cantos fiquem assim certinho, dá uma olhadinha nesse vídeo que vale muito a pena, para não ficar arredondado aqui o canto, tá? Todos os cantos vão ficar certinho assim, bem simétrico. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta e na hora de finalizar a volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta com ponto baixo, olha, fiz aqui até o último ponto alto, né? Aqui após o último ponto alto eu fiz uma corrente de espaço e comecei fazendo ponto baixo aqui na lateral, né? Então chegando aqui nesse último ponto alto, vou fazer 2 correntes de espaço, vou girar aqui o trabalho e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Esse ponto baixo vai ficar em cima dessa corrente que eu fiz para servir de espaço quando eu comecei a volta. E aí esse cantinho fica certinho também. Agora vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo que nós fizemos na direção da primeira carreira e vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou buscar assim 2 fases e finalizar com ponto baixíssimo. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. E é nesta corrente aqui que nós vamos finalizar essa volta quando terminar aqui, tá? Agora eu vou fazer mais uma volta com ponto baixo, só que desta vez pegando somente o fiozinho que fica na parte de baixo. Veja que em cima dos pontos baixos nós temos 2 fios. Eu vou pegar sempre o que fica mais no avesso da peça, já que esse lado que está virado para mim é o lado certo, né? O lado que nós temos os pontos pipoca. Então vou pegar sempre o fiozinho que fica no avesso e vou fazer ponto baixo. Em cada um dos pontos baixos eu faço novamente ponto baixo, vou fazer assim até chegar no canto. Na hora de contornar eu mostro para você que é super fácil deixar esse contorno certinho novamente. Aqui, olha, com esse ponto baixo pegando o fio de trás já vai deixando esse detalhe aqui no acabamento. Vou fazer até chegar no canto e aí mostro para você como fazer o contorno. Já estou chegando aqui no canto do tapete, olha, eu vou fazer ponto baixo até o último ponto baixo que eu tenho na volta anterior. Tenho logo à frente as 2 correntes que eu fiz para formar aqui o cantinho do tapete, né, na primeira volta de ponto baixo. Então aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo na primeira das 2 correntes, pegando somente um fiozinho na parte de trás da corrente. E depois faço 2 correntes para fazer o contorno e desta vez eu não volto no mesmo lugar para fazer ponto baixo. Eu vou voltar, olha, na segunda corrente das 2 que nós fizemos aqui para formar o contorno na volta anterior e faço ponto baixo nela.
Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, em todos os pontos baixos, né, pegando somente um fiozinho na parte de trás, do mesmo jeito que nós já estávamos fazendo desde o começo dessa volta, para deixar esse detalhe aqui na frente. Como todos os próximos cantos têm duas correntes exatamente igual a esse, então é só fazer exatamente igual. Faça ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e só seguir repetindo assim por toda a volta. Eu vou fazer aqui no meu tapete, na hora de finalizar a volta eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final da volta. Olha, esse aqui é o último canto, então, antes do início da volta. Nesse canto aqui, na corrente, vou fazer também do mesmo jeito, um ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente, e após essas duas correntes que nós temos aqui formando esse canto, tenho somente mais um ponto baixo e depois já tenho a primeira corrente que eu fiz para servir de altura do primeiro ponto baixo. Então faço ponto baixo aqui nesse ponto baixo que fica após as duas correntes da volta anterior e finalizo com ponto baixíssimo na primeira corrente, aquela que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Assim, olha, esse cantinho aqui fica bem certinho também. Aqui, se você já quiser finalizar, ele já fica bonito só com essas duas voltas de ponto baixo. Você pode também fazer mais uma volta com ponto baixo, e assim ele fica parecido com a finalização do tapete bem-vindo, né, que também tem esse mesmo tema dos pontos pipoca. Aqui é só alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar a sobra, já fica bem simétrico, já fica certinho aqui. Nós estamos chegando também no final da terceira parte do passo a passo, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para você como fazer o bico de acabamento para esse modelo. O link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima parte do passo a passo.